Olá, bem-vindos a mais um programa Minutos de Mediação. Toda semana eu fico pensando o que é que eu vou gravar para o programa, com o que eu vou falar com vocês, porque eu sempre busco temas dentro da mediação, da arbitragem. Mas essa semana eu tomei conhecimento de uma notícia, ou melhor, eu assisti o programa Encontro com Fátima Bernardes, onde o entregador negro foi impedido de entregar a refeição encomendada nesses aplicativos de refeição. Então, sobre isso eu gostaria de conversar, porque eu fiquei extremamente chocada, abalada, inclusive emocionalmente, pelo texto, não só pela comunidade negra, mas também pela comunidade judaica, da qual eu faço parte, porque são coisas que a gente já não deveria ouvir no século XXI. Eu faço parte do departamento interreligioso de um partido político, mas como esse programa não é político, então não interessa a gente comentar qual partido. Fiz alguns trabalhos para a Comissão de Direitos Humanos da Academia Paulista de Direito, e tudo voltado a uma boa convivência entre raças, credos, para que as pessoas convivam como pessoas e não preconceitos, né, de que é negro, é judeu, é japonês, é da Umbanda, é do candomblé, é evangélico. Isso é uma coisa que nós temos que tirar. Isso é uma erva daninha que nasce na sociedade e de tempos em tempos alguém esquece de arrancar. E aí ela cresce de uma forma descontrolada. Então é exatamente esse o tema de hoje: racismo e antissemitismo. E por que esse é o tema? No programa que eu me referi a vocês, aí, Fátima Bernardes, o encontro, né, com Fátima Bernardes, o entregador foi levar comida para uma senhora e ela se recusou, proibiu a entrada dele no prédio por ele ser negro. E mandou uma mensagem de WhatsApp para a pessoa da onde ela comprou essa comida. Então o teor que eu vou depois na edição vai aparecer para vocês aí, o teor, para que fique claro que não é uma invenção minha, né? Bom, eu vou começar o nosso programa com um fato que aconteceu no domingo, repercutiu a partir de segunda-feira e que deveria envergonhar e deixar triste e revoltado toda pessoa de bem. E é o que realmente acontece, né? Felizmente, com aqueles que têm um mínimo de empatia, com pessoas que se preocupam com o outro. Aconteceu a seguinte situação. Depois de 11 horas da noite, no domingo, uma pessoa faz um pedido de um lanche. Exato. Num desses aplicativos de entrega de comida. O entregador não consegue entrar, acessar o condomínio. E aí o que se passa? A gerente do restaurante entra em contato com a cliente. E aí se dá uma conversa que dá até vergonha de mostrar, mas é necessário. Então vamos dar uma olhada? A cliente diz o seguinte: esse preto não vai entrar no meu condomínio. Aí a gerente do restaurante pergunta: oi? Manda outro motoboy que seja branco. Não. Bem seca. Aí a cliente diz: eu não vou permitir esse macaco. A gerente responde: não toleramos racismo. Fim. E segue: seu pedido não será entregue. E a cliente diz: adeus, não uso o restaurante judaico. Ou seja, é uma série de barbaridades, em poucas frases, assim, é muito revoltante você ver isso acontecendo, né? Então, veja a extensão das palavras, das malfadadas palavras dessa mulher. Ela não quer receber de negro, ela quer receber de branco e ela não gosta de restaurante judaico. Então, ela colocou, mais uma vez, todo esse ódio visceral que as pessoas têm contra negros e contra judeus. E por que eu quis gravar esse programa? Contra negros, isso dioturnamente, é uma coisa externada mais facilmente. Mas contra judeus é um antissemitismo velado, que só nós, que somos da comunidade judaica, sentimos. As pessoas normalmente falam que quando nós da comunidade judaica reclamamos, é um mimimi. Mas isso não é verdade. Nós passamos algumas vezes, nem sempre, desapercebidos no meio da multidão.
Porque nós somos geralmente brancos, né? Embora tenham judeus negros também, mas geralmente o judeu é branco, europeu. Então ele acaba passando desapercebido e sendo um pouco mais tolerado socialmente. Ele não tem por que impedir entrar num restaurante, porque não é tão claro se é judeu ou não. Mas nós sentimos no dia a dia da própria comunidade judaica e pelo mundo, as situações que nós verificamos pelo mundo, que a intolerância contra os judeus também é muito grande. Um fato muito importante e que eu tive acesso por algumas pesquisas que eu faço, que no mundo, pelos idos de 2014, a intolerância contra judeus, o antissemitismo, era de 16% da população mundial. Em 2009 foi feita novamente essa avaliação e em 2009 constatou que o antissemitismo já está em 25% da população mundial. E aí um número importante, os judeus pelo mundo, eles variam de 13 a 18 milhões de judeus no mundo. E eu não vou pegar nem a população mundial, vou pegar só a população do Brasil. Nós temos 220 milhões de habitantes. Quando eu falo em 25%, eu estou falando em 55 milhões de pessoas. Então vamos pegar só o Brasil e comparar aos judeus do mundo. Então eu tenho 18 milhões no máximo de judeus de população mundial e tenho 55 milhões de brasileiros antissemitas. Como eu me sinto? Eu me sinto como uma formiga embaixo da pata de um elefante. Que a qualquer minuto nós podemos também ser esmagados pela intolerância mundial. Mas, quando nós falamos em intolerância, nós falamos em negros, num primeiro momento. Negros que foram escravos por muitos anos, sofreram, foram discriminados. Dificilmente alguém compara um judeu à escravidão. Mas se nós formos para o Antigo Egito, quando nós fomos libertos do faraó, nós éramos o que lá? Judeus, eram escravos. Então veja que os judeus também têm uma história de escravidão, de discriminação pelo mundo. Talvez a nossa facilidade seja por não sermos negros. Então nós conseguimos algumas vantagens, nesse mundo que os negros não conseguem. Mas não menos do que eles, nós também somos muito discriminados. Então eu quis fazer essa colocação. E aí me lembra uma história que eu não vou lembrar ela ao certo, mas só para pontuar, que uma pessoa teria ficado doente e precisaria tomar uma canja de galinha e a galinha foi reclamar com todos os bichos do curral e ninguém queria saber porque isso era um problema da galinha, não era problema dele. Até que mataram a galinha, a mulher não melhorou, aí foram matar um bezerro e a mulher não melhorou, e aí foram matar um porquinho e a mulher não melhorou, enfim. Percebam que quando existe uma intolerância, ela não é problema só daquele nicho de pessoas que são intoleradas na sociedade. Isso é um problema seu também, porque amanhã pode ser você. Veja que muitas vezes as pessoas não gostam de evangélicos também. Veja que agora, recentemente, tivemos na Notre Dame de Nice uma invasão por intolerância religiosa contra católicos, cristãos, onde tivemos pessoas decapitadas, esfaqueadas. Então veja que se nós não cortarmos pela raiz a erva daninha da intolerância, nós estamos atraindo para nós mesmos uma situação insustentável. Nós também podemos ser a próxima vítima dessa intolerância. E mais para frente, aqui também eu vou pedir para colocar na edição as palavras de um rapaz que está nesse programa e que ele fala para que as pessoas tomem cuidado, porque a intolerância começa com os negros e termina nos judeus. Então veja que isso é uma coisa que está tomando uma proporção tão grande que eu não poderia ficar silente diante disso. Eu, uma pessoa que trabalho com meios de pacificação, que busco empoderar, validar sentimentos, dar poder para todas as pessoas indistintamente, e eu estou percebendo que as pessoas estão tirando o nosso poder. Está tirando o seu poder, você que é negro, está tirando o meu poder, que sou judia.
está tirando o poder da pessoa que é cristã, ou evangélica, ou católica, enfim, tira poder de quem gosta das religiões de matriz africana. Então, vamos acordar. Esse vídeo que eu gravo hoje para vocês é para que a gente acorde. A intolerância como um todo não é problema do outro, é problema nosso. Nós somos discriminados porque somos mais pobres também, porque somos ricos demais. Veja que o mundo não gosta de validar o outro. Ele vai buscar sempre uma posição contrária ao outro. Então isso é o que nós temos que abrir os olhos. Vamos ser tolerantes conosco, com os outros, com negros, com brancos, com amarelos, com pobres, com ricos. Cada um tem uma função. Se todos nós acreditamos num ser superior, e ele pode ter vários nomes, ele pode ter nomes dentro da cultura africana, ele vai ter nomes dentro do olhar ocidental, e geralmente é chamado de Deus, né? Então, vamos imaginar que se essa força superior, essa entidade, esse Deus que nós acreditamos, fez com que cada um nascesse de determinada forma, é porque nós tínhamos funções nesse mundo. E ninguém nasceu melhor do que ninguém. Porque se nós acreditamos nessa força superior e achamos que essa força superior sabe o que faz, que a gente costuma dizer, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, eu nasci judia porque Deus quis que fosse assim. Você nasceu negro porque Deus quis que fosse assim. E nós não somos melhores e muito menos piores do que ninguém. Então não dá mais para aceitar intolerância. Isso foi uma coisa assim extremamente gritante aos meus olhos, aos meus ouvidos, e me fez vir fazer esse desabafo público para vocês todos que estão no meu canal. Então, se vocês tiverem algum comentário positivo, enfoque prospectivo, né, para comentar, deixe nos comentários do vídeo. Vamos ver o que eu, enquanto mediadora, enquanto hoje uma figura pública, porque converso com muita gente, tenho contatos com muitas pessoas da política que tentam lutar para que isso não aconteça mais. Então, deixe nos comentários o que você gostaria que fosse feito. Uma boa ideia, porque a gente tem que fomentar boas ideias. Com base nessa intolerância, eu escrevi um artigo que até saiu na revista Polifonia Internacional, acho que é a edição número 5, sobre uma mediação feita entre Israel e os países árabes e a Palestina, né? Trazendo as ferramentas da mediação e mostrando que a gente pode fazer com que as pessoas se coloquem uma no lugar das outras, né? E com isso ela vai entender o sofrimento que se causa quando se fala em intolerância. Saiu agora também recentemente uma reportagem de uma pessoa da política do sul do país que concorda que o Holocausto não foi tudo isso. Então veja que isso é assustador. E com base nessa reportagem eu fui procurar e o que me surpreendeu? O Brasil foi o segundo país, depois da Alemanha, a ter maior polo de nazistas. Então aqui uma terra que a gente diz, Brasil, uma terra abençoada por Deus, veja que a gente não pode ficar quieto, senão nós estamos à mercê dessas loucuras do mundo e ninguém é melhor do que ninguém. Então não dá para aceitar mais, nem racismo e nem antissemitismo.